E hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre as visitas de Jesus. E eu inicio perguntando a você que está me ouvindo nessa noite: você já foi visitado por Jesus? Algumas pessoas, ao ouvir essa pergunta, vão dizer assim: nossa, nossa, pastor, Jesus mora comigo. Eu já escutei isso. Não, Jesus mora comigo. Mas você vai olhar para a vida daqueles que dizem que Jesus mora com ele, você não vê Jesus. Você não vê nem sinal de que Jesus andou perto dessa pessoa. Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a visita mais importante que já foi feita na face da terra. A visita mais fenomenal, a visita mais transformadora que já houve. Foi a visita de Jesus aqui na terra. Ele visitou esse mundo. E quando ele visitou esse mundo, o mundo não foi mais o mesmo. Algo aconteceu quando ele aqui chegou. Jesus visitou o mundo. Abra a sua Bíblia. Abra a palavra de Deus em João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 12. Nós podemos perceber que a visita que Jesus fez ao mundo foi uma visita que trouxe salvação a muitas pessoas, a muitas vidas foram transformadas. João capítulo 1, versículo 12, mesmo assentado como você está, você acompanhará a leitura da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: eu vou ler o 11 também, tá bom? Eu vou ser guloso, eu vou ler mais, vou ler do 1 em diante. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, àqueles que creram no seu nome. Amém? Esse é um texto que representa e diz que o próprio Jesus, que é a palavra, ele já existia desde a fundação dos séculos. Ele estava com Deus, ele era Deus e ele fez tudo juntamente com Deus.
O versículo 11 vai dizer que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Já teve rejeição em alguma visita? Já foi visitar alguém e alguém diz: ei, eu não te recebo? Já imaginou que coisa danosa, que coisa difícil de se viver, receber uma porta na cara? Principalmente quando você vai levar à pessoa aquilo que é bom para a pessoa. Jesus veio enviado por Deus para trazer ao mundo salvação, para trazer ao mundo aquilo que é bênção, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Ele veio trazer salvação. E diz a palavra, amado de Deus, de que essa foi uma visita demorada. Já recebeu uma visita demorada? A pessoa chega, tem até uma simpatia que fazem, né? Uma eu conheço, mas eu sei que vocês conhecem um bocado. Né? Diz que quando a visita está demorando sair, diz que vai lá e coloca o quê? Ó a macubaria, né? Vai lá e diz que coloca uma vassoura de trás da porta e diz que a visita logo sai. Não faça isso, tá, gente? Isso é simpatia. Só estou contando a história para dizer que existe isso. Não estou aqui orientando ninguém a fazer. Eu estou contando isso, irmãos, apenas para mostrar para os irmãos que a visita que Jesus fez a esse mundo, ela durou muito tempo. Durou quantos anos? 33 anos. Ele passou 33 anos, dos quais 3 anos é aceito como sendo o ano da sua aparição, o ano do seu ministério, o ano quando ele andou no meio de muitas pessoas. Diz a Bíblia que ele andava pelos vales, ele andava pelas vilas, ele andava pelos becos, visitando a todas as pessoas, levando a mensagem de salvação. Essa foi a visita mais fenomenal de todos os tempos. Ela mudou a vida de muitos. Ela mudou a vida do mundo para sempre. O mundo agora é visto como antes de Jesus e depois de Jesus. Essa foi uma visita que marcou, como hoje também tem visitas que nos marcam. Há visitas em nossa vida, irmãos, que nos deixam marcados. Há visitas, irmãos, que nos leva a chorar, a pensar, a refletir sobre a nossa vida. Porque, como eu tenho ensinado aqui no treinamento de visita, porque não há visita sem propósito. A visita precisa ter propósito. A visita precisa ter objetivo. Damos graças a Deus pela vinda de Jesus. Eu glorifico ao nome do Senhor porque em sua imensa bondade e misericórdia, mesmo Jesus em seu trono de glória, aprove o Senhor Deus enviá-lo para visitar o mundo. E nessa visita encontrar 12, depois 70, depois quando ele é assunto ao céu, pelo menos 500 estavam ali na presença dele. E a Bíblia vai dizer: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Aqueles que alvoroçaram o mundo depois de ser visitado por Jesus, chegaram também até nós, dando-nos a incumbência de que também alvorocemos o mundo, chegando também a outros que carecem de salvação, que carecem receber o amor de Deus em sua vida. Ele poderia, amado de Deus, como Paulo e como outros, ter escrito uma carta. Poderia ou não poderia? Ele estava no seu trono de glória, por que ele não escreveu uma carta para a humanidade? Ele poderia ter mandado anjos. Quantas mensagens, irmão, no Antigo Testamento nós vamos encontrar
pessoas sendo visitadas por anjos, para trazer a mensagem de Deus, para trazer o recado de Deus, para trazer a orientação de Deus. Mas aprove o Senhor. Ele poderia ter escrito uma carta para nós, ele poderia ter enviado um anjo, porém, ele veio em pessoa, glórias a Deus. Durante todo o Antigo Testamento foi mandado o recado. Anjos visitaram pessoas falando sobre a mensagem, sobre a revelação de Deus. Mas no Novo Testamento, no tempo da graça, o Senhor decidiu mudar. E ele diz, olha, eu não vou mandar carta, não vou mandar anjo, não vou mandar ninguém, eu vou mandar o meu filho. Significando, irmãos, a importância da mensagem. Quando você quer mandar uma mensagem importante a alguém, você manda para qualquer pessoa? Ou por qualquer pessoa? Você entrega um recado, uma mensagem a um mensageiro o qual você não acredita, o qual você não confia? Deus confiou a Jesus essa mensagem, mensagem de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não era recado, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a porta. É através de mim que vocês vão para o céu. O próprio Jesus veio em carne e osso, veio em pessoa visitar a humanidade e mostrar a nós de que ele era a mensagem viva do Deus eterno para nos salvar e cuidar de nossa vida. Isso demonstra, irmãos, o amor de Deus pela humanidade. Deus ama a todos. Por isso Jesus vai dizer em Mateus 11, 28, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre ti o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Muitas pessoas responderam a esse amor. Muitos responderam a esse amor. Muitos responderam a essa visita, muitos responderam a essa mensagem. A pergunta que eu deixo a você nessa noite é, você já tem convicção de ter respondido à mensagem de amor do Senhor? Você tem convicção de ter respondido o Senhor quando Ele veio em carne e osso apresentar-se em nosso lugar para morrer na cruz do Calvário? Os frutos dessa visita estão, irmãos, por toda parte. Toda parte que se ama. Aonde você encontrar um templo, um prédio, uma igreja, um local aonde se prega o amor de Deus, ali está a confirmação, o resultado, o fruto dessa visita. Aonde você ver um pastor pregando, ali você vai ver o fruto dessa visita. Aonde você vê louvores sendo entoados, um grupo reunido, adorando ao nome do Pai, ali estará o fruto dessa visita fenomenal de Deus na terra, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu prometi no início, quero nessa noite apresentar aos irmãos pelo menos 3 visitas, outras de Jesus, quando de sua vinda aqui na terra para essa visita, a qual eu disse que é a visita mais importante já ocorrida na terra. Para tanto, convido a que abram vossas Bíblias em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Mateus 8, 14 e 15. Destaco aqui falando sobre essa visita do próprio Jesus, estando já em seu ministério de 3 anos e meio, pelo menos. Essa visita foi feita na casa de um homem. E as visitas de Jesus, elas têm características, e essa que eu estou a compartilhar com vocês,
é o modelo de uma visita que traz cura. Há visitas que realizam, que operam o milagre da cura. Jesus visitou a um homem, diz o texto. Entrando Jesus na casa de Pedro. O que é que ele encontrou lá? Você já parou para pensar o que é que você pode encontrar em uma visita? Você se dispõe a visitar alguém, a ir até alguém. Às vezes você já sabe o que essa pessoa passa, o que ela precisa. Às vezes você não sabe o que se passa. Você não sabe o que está acontecendo naquele lugar. Jesus chega então na casa de Pedro, irmãos, e quando ele chega ali, ele se depara com o quê? Diz o texto sagrado que ele viu a sogra desse. De que modo ela estava? Cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Diz que ela estava como? Ela estava acamada, ardendo em febre. Mas Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou. E depois de ser curada, naquela visita que o Senhor fizera à casa de Pedro, ela se levanta e a partir de então passa a servir a Jesus. A visita de Jesus na casa de Pedro gerou cura. Creia, irmão, em Deus, que a unção será derramada. Precisamos crer que a ação da igreja no mundo é uma ação aonde a unção de Deus é derramada sobre a terra. É aquilo que eu falei hoje pela manhã aqui na escola bíblica dominical. Uma igreja morta, uma igreja sem vitória. E eu ministrei hoje dizendo de que a igreja de Jesus é uma igreja vitoriosa e deste modo, aqueles que nela congregam, aqueles que nela estão envolvidos, haverá também de experimentar a vitória. Mas eu disse o segredo: a vitória só nos será conferida ou experimentada se nós andarmos nos passos de Jesus, se nós tivermos disposição de viver com Ele e para a glória dEle, se tivermos disposição de abrir mão do nosso ego, do nosso coração, de pegar a nossa cruz, de negar-nos a nós mesmos e seguir a Ele em direção ao céu de glória. A visita, ela pode ser a única oportunidade que temos de praticar o dom de Deus. Pode ser a última oportunidade. Pode ser a única oportunidade em que o dom de Deus será manifesto. Mas por que não se manifesta? Porque nós não temos ousadia. Na visita na casa de Pedro, Jesus chega para visitar quem? Quem Jesus foi visitar naquele lugar? Foi visitar a Pedro, mas quando ele chega lá, ele vê uma situação adversa. É o mesmo que a gente faz quando a gente chega em uma visita em um hospital. Eu me policio com isso sempre. Você chega para visitar alguém no hospital, o que é que você faz? Você vai lá para a cama do seu amigo, do seu irmão, do seu parente, você fica lá, né? E ministra, e fala e tudo, virado as costas para o outro paciente do quarto, que está ali precisando de uma palavra, tanto quanto o seu amigo, o seu parente, o seu irmão, mas você fica mórbido com relação ao outro, com relação a outra pessoa. Jesus chega para visitar Pedro, mas quando ele chega na casa de Pedro, a sua sogra está acamada. O que ele faz? Ele usa o dom de cura e ali cura aquela sogra daquele homem e ela logo se dispõe a também se engajar no serviço do Senhor. Nosso hino do cantor cristão 410 diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço, gastarei no serviço do meu rei. Quanto tempo temos gastado para servir ao Senhor? Estou nem falando de dinheiro, vamos pensar em tempo. Dinheiro é o último caso. O Senhor não quer o seu dinheiro, o Senhor quer o seu tempo. O Senhor quer a sua dedicação, o Senhor quer a sua vida consagrada. E sabe por que você, crente em Cristo Jesus, não tem operado milagre, não tem visto maravilhas acontecendo na vida das pessoas?
Porque parece que a unção sumiu. Porque você não tem tido a ousadia de Jesus. Irmão, se você viu qualquer movimento estranho, repreenda. Qualquer movimento estranho, repreenda em nome de Jesus. Manda o inferno para longe. Há crentes que chegam em casa, chegam em situações e veem situações adversas e saem correndo. Eu já corri com igreja. Igreja todinha. Lá na Tranqueira, Araújo. E o baiano, seu baiano, né, lá do outro lado da Tranqueira, na cidade de Guaraí. Simulou uma conversão e aí o pastor, novo, né, sem muita experiência, começamos a ir para a casa do baiano. Chegar lá, o baiano estava, né, no terecô. Negócio lá, e fazendo uns negócios. E aí a gente inventava de entrar na situação, irmãos. Um dia o baiano meteu a mão, pastorzinho novo, né, exaltando na pregação, o baiano bateu a mão na mesa. É agora que eu te pego, pastor. E puxou uma peixeira da gaveta da mesa dele. Aí eu vi crente sair pela janela. E o pastor também, eu acho que era seminarista ainda. E nós atravessamos aquela tranqueira muito corrido. Muito corrido. Era correria. Então, às vezes, nós não estamos vendo as coisas acontecer porque nós não temos ousadia e não acreditamos no poder de Deus para fazer as coisas. Se posicionar e dizer, eu não vou mais aceitar essa vida. Olha, eu não vou mais aceitar essa situação. Eu não vou mais aceitar, eu vou me posicionar, eu vou mudar de atitude. Eu vou renovar minha mente. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Renovação de mente é dizer, olha, a minha mente agora não tem mais poder, agora é a mente de Cristo. Eu vou pensar como Ele, eu vou andar como Ele, eu vou agir como Ele. Vamos para a segunda visita de Jesus. Eu disse que na primeira visita de Jesus é uma visita que caracterizava a cura. Jesus visitou a Pedro e trouxe cura para a sogra dele na casa dele. Irmãos, a casa era de Pedro, mas quem estava lá estava a sogra. Eu fico às vezes estudando essas circunstâncias, né? Pedro com certeza estava hospedando a sogra ali, porque a casa era de Pedro. Não diz que a casa era da sogra. Então talvez a sogra estava ali porque, né, veio fazer qualquer situação de enfermidade, não sei. A Bíblia não vai dizer o que estava acontecendo ali. Agora o que fica é, Jesus chegou lá e ele não aguentou aquela situação. E diz, tá com febre, é? Precisa de cura? E ele ministrou a cura na vida daquela mulher. Segundo exemplo da noite, se encontra em Lucas 8:41. Uma visita a pedido. Alguém já te pediu alguma visita? Tem alguma pedra clamando? Tem alguém dizendo assim, ei, me visita. Ei, vai lá em casa amanhã. Ei, vai lá. Tem visitas, irmãos, que elas são encomendadas. Elas são feitas mediante um pedido. E aqui na Bíblia, nesse texto que eu citei para vocês, tem o pedido de um homem. O nome dele era Jairo. E ele então pediu, Jesus, vai lá em casa porque o negócio tá... Diz aqui, eis que veio um homem chamado Jairo. Olha a colocação dele na sociedade, não era qualquer um. Veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que Jesus fosse até a sua casa. Você gostaria de fazer esse pedido para Jesus? Peça a Jesus para ir te visitar. Peça a Jesus para ir à tua casa. Se posicione como Jairo. Abra a porta da sua casa, do seu coração, para Jesus poder entrar, habitar ali naquele lugar, levar cura, levar bênção para a sua casa e para a sua família. Faça como Jairo. Apocalipse 3:20 vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus é o maior interessado em cear conosco, em sentar na mesa conosco. Ele é desejoso de nos fazer essa visita fenomenal, essa visita transformadora. Ele subiu ao céu, está assentado à direita de Deus, mas ele ainda, por meio do Espírito Santo de Deus, continua a visitar as pessoas, ainda hoje, a visitar a mim, a visitar a você. Alguns pensam, irmão, de que Deus só pode mover-se quando há uma multidão de pessoas presentes. A igreja precisa estar lotada para que o Senhor possa nos visitar. Não. Onde estiver 2 ou 3, no meu nome, ali eu estarei. Jesus, prestem atenção. Jesus, irmãos, ele reservou os melhores milagres para poucas pessoas. Vocês já tinham percebido isso? Jesus, ele reservou os maiores milagres para um grupo seleto de pessoas. Jesus não andava fazendo milagre no meio de multidão. Jesus não queria aparecer. O Jesus de hoje, que tem algum poder, se é que tem, querem fazer para aparecer. Mas Jesus não queria aparecer. Ele não tinha nenhum interesse dele. Eu tenho aqui pelo menos 4 milagres desses para citar a vocês. Não vamos ler o texto devido ao tempo, só para vocês poderem recobrar a memória e estarem verificando isso em casa ou acompanhando aí. Primeiro, lembra quando ele andou sobre as águas? Ele andou sobre as águas na frente de quem? Não passou de 12. Principalmente do que desceu do barco e foi ao encontro dele também andando sobre as águas. Então Jesus, ele deixou ou revelou ou executou os maiores milagres aos olhos de poucos. Ele andou sobre as águas. Lembra quando ele repreende a tempestade? Também não tinha multidão. Era só o grupinho que estava mais próximo dele ali naquela ocasião. Vocês lembram da pesca milagrosa? Na pesca milagrosa, irmãos, os que estavam presentes eram menos ainda, eram só 4. Pedro, Tiago, João e André. Eu acho que eram esses os nomes. Mas eram só 4. E ali eles viram aquele milagre da pesca milagrosa acontecendo no barco de André. Quando ele ressuscitou dos mortos, tinha multidão esperando ele. Domingo passado eu falei sobre isso de manhã. Tinha uma multidão esperando Jesus ser ressuscitado na porta do templo, na porta da tumba. Tinha um congresso lá, o congresso da ressurreição. Faixas, louvor e adoração. Levitas louvando ao Senhor. Tinha? Não tinha. Então poucos tiveram a oportunidade de vê-lo e experimentá-lo, ou ter uma experiência com o Jesus ressurreto. Precisamos, irmãos, aprender o mistério da divindade. Sabe qual é o mistério da divindade? Deus não precisa impressionar ninguém. Esse é o mistério. Esse é o princípio. Deus não precisa impressionar ninguém. Ei, Deus não quer te impressionar. Deus não quer impressionar ninguém. Deus não quer impressionar, irmãos, ninguém. Então não se meta besta, não quero impressionar ninguém também não. Quando for fazer visita, esteja preparado para o poder de Deus. Quando você for visitar alguém com um propósito. Tem gente que visita o outro só para... Não, vou lá porque a irmã Cleide tem um geladinho bom lá, né, irmã Cleide? Vou chupar o geladinho da irmã Cleide. Não vai só por isso, não. Vá preparado para ver o poder de Deus sendo manifestado. Vá na unção de Deus, vá na dependência do Senhor. Terceiro e último exemplo da noite. Ou melhor, penúltimo exemplo da noite. Lucas capítulo 10, versículo 38.
nós podemos ver, irmãos, uma visita de Jesus que trouxe, primeiro, ensinamento e conselhos domésticos. A exemplo de Jesus, nós também podemos desenvolver visitas das quais envolvam ensinamentos e conselhos domésticos. Lucas 10:38 vai dizer: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Podemos perceber, irmãos, com esses exemplos que hoje eu estou a mostrar a vocês, de que Jesus fez todo tipo de visita, e todos os tipos de visitas possíveis nós vamos estar estudando no nosso treinamento. Visita a hospital, visita a asilo, visita à prisão, visita em centro de recuperação, todos os modelos, a exemplo de que o próprio Jesus, ele praticou todo tipo de visita. Ele visitou duas senhoras, Marta e Maria, e deu-lhes bons conselhos domésticos. O que ele disse a Marta? Qual foi o conselho que ele disse a Marta? Se eu confidenciar, se eu falar com vocês, o conselho que ele deu a Marta, você teria disposição de parar para refletir sobre a possibilidade desse conselho também se aplicar à sua vida nessa noite? Sabe o que ele disse para Marta? Ele disse: Marta, você está muito preocupada com coisas materiais. Marta, você deve se preocupar com as coisas espirituais. Está lá no texto. Depois você lê em casa. Ele chegou para visitar essas duas senhoras, Marta e Maria. E quando ele chega na visita, quando ele chega ali naquela casa, que ele ganha o cenário. Ele percebe, irmão, de que havia uma delas chamada Marta, que a preocupação dela estava com coisas materiais, afazeres domésticos. E ele diz: ei, para um pouco. Ei, a sua preocupação está no que é material. Mas você não deve preocupar com o que é material. Preocupe-se com aquilo que é espiritual. E eu creio que isso se aplica nessa noite à minha vida e à vida de todos os presentes aqui nessa noite. Não nos apeguemos ao que é material. Antes, estejamos preocupados com o que é espiritual. Esse foi o conselho dele nessa visita para Marta. Ele disse a Marta que ela precisava ser mais espiritual. Eu ainda pergunto a você nessa noite, se ele te visitar essa noite, se ele está presente nesse lugar, se ele se faz presente aqui, o que ele precisaria dizer para você? Eu sei que você sabe. Que mensagem o Senhor daria a você, independente do pregador? Deixa o pregador de lado. Foque no Senhor. Que mensagem, que aviso ele daria? Ei, não continue nesse caminho. Ei, não vá nessa direção. Ei, tome cuidado no caminho que você está andando. Ei, tome cuidado nas decisões que você vai tomar amanhã, segunda-feira. Ei, abra a capa do olho. Ei, esteja atento. Será que Deus parou de falar, irmãos? Será que Ele ainda hoje não continua a falar? Ou será que é nós que não estamos ouvindo? Ou será que é nós que não estamos preparados para ouvir e receber dEle aquilo que Ele está falando para nós? Ele falou a Marta, Ele falou a mim, Ele fala a você. Quarta e última visita da noite que eu quero compartilhar com vocês, agora é a última. Diz assim: uma visita para interação geral e também censuras. Você chega para uma visita, você chega numa casa, ali não está só as pessoas da casa. Você chega numa visita e ali tem mais pessoas além dos anfitriões. E aí começa a ouvir críticas, desdenho, outras pessoas intervindo na visita. Aí você está querendo ministrar sobre a vida daquele, aí o outro interessado está presente e diz assim: ei, mas o que é que você sabe disso aí, pastor? O que é que o senhor acha disso aqui, de Bolsonaro e de Lula? Tirando o foco, é do capeta, é o diabo. Você vai fazer uma visita e você é censurado na visita.
Quem está te recebendo fica até constrangido com aquilo. Isso não é um privilégio nosso, irmãos, aconteceu com Jesus. Aqui o texto, Lucas capítulo 11, versículo 37. Lucas 11, 37. Uma visita para interação geral e censuras diretas, né? Diz assim o texto: ao falar Jesus essas palavras, olha quem estava lá: fariseu, sanguinolento, né? Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou o lugar à mesa. O Senhor visitou todo tipo de pessoas. Aqui nessa história, nós identificamos ele indo visitar um fariseu. Jesus visitou todo tipo de pessoa. E tem crente dizendo assim: não, fulano eu não visito. Não, esse tipo de gente eu não visito. Isso, aquilo. Jesus visitou todo mundo. O objetivo dele era alcançar a todos. Quando ele visitou esse fariseu, houve muitas reclamações. Até mesmo porque ele estava lá. Até mesmo porque ele estava sentando na mesma mesa com os fariseus. Jesus não ficou, irmãos, intimidado com o jantar posto à frente. Lucas, capítulo 11, a partir do 38, nós já lemos o 37, deixa eu ler o 38. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Amém? Você chega para fazer uma visita sem autoridade nenhuma. Você chega para fazer uma visita, aí o anfitrião te engole, não deixa nem tu tratar do que tu foi tratar. É tanta conversa da carochinha, é tanta coisa fora do quadrado, fora da lógica, que você sai de lá e não cumpre o seu propósito. O inimigo é sagaz em inventar esse tipo de situação. Mas com Jesus não colou não, irmão. Com Jesus não colou. Jesus nem não se constrangeu de estar sentado à mesa com todas as etiquetas que ali foram colocadas. Como também ele não se intimidou diante das críticas que se era feita naquele lugar. Na mesa, então, Jesus se dirige e vai pegar talvez a coxa do frango. Falei, eita, acaba guloso esse Jesus. Nem lava a mão. Será que estavam preocupados só com a higiene? Não, tinha algo teológico, tinha algo espiritual ali. E Jesus aproveita as circunstâncias daquela visita para poder ministrar na vida daqueles os quais o recebia ali naquela ocasião. Ele diz, olha, se o interior estiver limpo, o exterior também estará limpo. Diante, irmão, de todas essas 3 ou 4, não lembro mais quantas, visitas de Jesus, colocada e compartilhada com vocês nessa noite, eu quero dizer a vocês de que essa visita de Jesus, muitas outras coisas ele fez durante todo esse período, mas não daria para eu ficar aqui falando sobre todas. Eu selecionei essas 4 nessa noite para pensar com vocês. Simplesmente para dizer a vocês de que Jesus é um Deus que visita. A Bíblia diz que ele não visita não somente nós, mas ele visita até a 4ª geração com a bênção dele sobre nossas vidas. Nós vimos
na primeira cura, na primeira visita, que ele foi lá e ele ministrou a cura sobre a vida da sogra de Pedro. Depois nós vimos que algumas pessoas chamaram ele para ir na casa. E ele ali foi e ali ele ministrou também o milagre. Nós vimos também, irmãos, que as visitas de Jesus traziam também conhecimento, ensinamento e instrução. Nós vimos ainda, irmão, de que a visita de Jesus, ela às vezes é criticada, mas ele não se intimidou com nenhuma delas. E eu queria, dentre todas hoje apresentadas, desafiar você, que ainda não tem Jesus morando contigo, em uma visita constante na sua vida, para você usar o exemplo de Jairo e convidá-lo para fazer morada na sua vida e no seu coração. Eu pergunto, há alguém nessa noite que deseja convidar Jesus para morar na sua vida e para conduzir a sua vida em direção ao céu? Há alguém nessa noite que ainda não tem Jesus no seu coração? Há alguém que talvez não tenha convicção de que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é capaz de lavar a sua vida e lavar os seus pecados? E deseja fazer uma decisão ao lado de Jesus? Há alguém nessa noite? Eu quero só orar por sua vida. Há alguém que porventura hoje deseja fazer sua decisão ao lado de Jesus, dizendo: eu não quero que apenas Ele me visite, mas eu quero que Ele fique na minha casa, que Ele fique na minha vida, que Ele more comigo, que Ele me conduza em pastos verdejantes, em águas tranquilas, que Ele refrigere a minha alma e que Ele esteja cuidando de mim a cada dia de minha vida.